Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, antes da gente prosseguir aqui, já quero pedir para você aí se inscrever neste canal, para você aí também deixar um like e para você no final do vídeo, pessoal, fazer um comentário. Pessoal, nós estamos aí na semana 3 do seu PET 1 e nós vamos então ver aí o que nós vamos precisar compreender para resolver aí a atividade da semana 3. Nós vamos ver, pessoal, fração equivalente. Fração equivalente, pessoal, é a igualdade de duas frações, mesmo com escrita diferente. Exemplo, nós temos aqui, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 4 balas para dividir para duas pessoas. Se eu fosse colocar isso em forma de fração, pessoal, como é que a gente colocaria? A gente colocaria 4 sobre 2, ou seja, a fração seria 4 sobre 2. Agora vamos imaginar uma outra situação. Eu tenho 6 balas dividido para 3 pessoas. Se a gente for colocar isso na forma de fração, pessoal, vai ser 6 sobre 3, ou seja, a razão, né, da quantidade de balas para o número de pessoas é 4 por 2 e aqui a razão é 6 por 3. Agora veja um detalhe, se eu resolver esta operação e resolver esta operação, nós vamos encontrar o mesmo resultado, que é o resultado 2. Ou seja, nós estamos vendo frações diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Então, neste caso, pessoal, nós podemos falar que as frações são equivalentes, tá certo? Uma outra coisa que a gente vai precisar entender, pessoal, é como saber se duas frações são equivalentes. Para você saber se duas frações são equivalentes, pessoal, você vai pegar as duas frações, vão colocar uma ao lado da outra, certo? E o sinal de igual no meio. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão multiplicar de forma cruzada, ou seja, os extremos cruzados. Por exemplo, o 2 vai multiplicar com o 6 e depois você vai multiplicar o 4 com o 3. Se a multiplicação dos valores aqui cruzados for igual, nós podemos falar que elas duas são frações equivalentes. Então, por exemplo, se a multiplicação cruzada obtiver o mesmo resultado, a fração é equivalente. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 12. Pronto. 4 sobre 2 e 6 sobre 3 são duas frações equivalentes. Tá certo? Muito simples aí de você entender. Nós vamos ver também, pessoal, que toda porcentagem pode ser transformada em fração, tá certo? Então, toda porcentagem pode ser escrita em forma de fração. Exemplo, nós temos ali, ó, 40%. Como é que a gente faz? Para a gente analisar isso aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente pega, passa um tracinho, depois a gente pega este 40, pessoal, e coloca na parte de cima sem o símbolo. Então, nós vamos colocar o 40 ali sem o símbolo. Esse símbolo, pessoal, significa uma divisão por 100. Então, abaixo nós vamos colocar o valor 100. Então, eu posso dizer que 40% é o mesmo que 40 sobre 100. Agora, isso daqui, 40 sobre 100, é o mesmo que 40%. Só que a gente ainda pode simplificar. Simplificar significa dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, né, por um mesmo número, de forma que a gente obtenha uma fração onde não vai ter mais como dividir. Você pode fazer isso dividindo o 40 e o 100 pelo maior número possível que divide os dois, ou você pode começar com o menor. Por exemplo, vou dividir aqui os dois por 2. Então, vamos lá. 40 por 2 e 100 por 2 vai ter 20 sobre 50. Dá para simplificar ainda, ó. Eu posso dividir por 2 ainda. Dividindo por 2, pessoal, 20 por 2 é 10, 50 por 2, 25. Aqui não dá mais por 2, mas dá por 5. Então, se eu dividir o 10 por 5 e o 25 por 5, eu vou encontrar 2 sobre 5. Então, eu posso dizer que 40% equivale a 2 sobre 5. Ou ainda posso dizer, né, 40% equivale a 40 sobre 100, a 20 sobre 50, a 10 sobre 25. Mas o mais interessante é a gente deixar assim, ó, na forma irredutível, quando a parte de cima e a parte de baixo não tem mais divisor comum. Tá certo? Outra coisa, pessoal, que nós vamos aprender aí é como calcular a fração de um número. Por exemplo, 2 quinto de 250. Como é que a gente calcula isso? Para calcular isso, pessoal, a gente vai pegar a fração e multiplicar pelo número. Então, ó, 2 quintos de 250 vai ficar 2 sobre 5 vezes 250. Agora nós vamos pegar a parte de cima e multiplicar pela parte de cima. Abaixo do número aqui vai existir um 1, tá certo? E a parte de baixo aqui multiplicado por este 1. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 250 é 500 e 5 vezes 1 é 5. Agora eu tenho 500 dividido por 5, pessoal. Eu posso achar o resultado igual a 100. Então eu posso dizer que 2 quintos de 250 é 100. Então eu posso fazer assim ainda, ó, 250 dividido por 5
né? Que vai dar aí quantos pedaços? Nós vamos ter pedaços de 50, certo? E pega 2 pedaços de 50, 2 vezes 50 é 100, tá certo?